Já faz 3 dias que desapareci da minha própria vida. 3 dias desde que ouvi as 2 pessoas em quem mais confiava, meu marido Diego e seu irmão Esteban, discutindo calmamente a melhor maneira de me matar. Fizeram isso com a mesma naturalidade com que planejavam um fim de semana na praia. Estou sentada em um carro alugado em frente a um café em Bilbao, a 400 quilômetros da minha antiga vida em Madrid, observando a chuva escorrer pelo para-brisa enquanto planejo meu próximo passo. Mas antes de contar como vou destruí-los, deixe-me levá-lo de volta ao momento em que tudo desabou, quando Sofia Ramírez, a esposa crédula e bem-sucedida incorporadora imobiliária, morreu, e alguém muito mais perigoso nasceu. Era uma noite de terça-feira como qualquer outra. Diego, meu marido, havia convidado seu irmão Esteban para jantar em nossa casa, algo que acontecia pelo menos 2 vezes por semana. Esteban, recém-divorciado e com dificuldades com sua construtora, dependia muito de nós, tanto emocional quanto financeiramente. Eu tinha sido mais do que generosa, chegando a lhe emprestar 50 mil reais para manter seu negócio funcionando quando os bancos lhe deram as costas. Naquela noite, eu deveria estar na minha aula de yoga, uma rotina que segui religiosamente todas as terças-feiras durante 3 anos. Mas o estresse do meu projeto mais recente, um complexo de apartamentos de luxo de Orauro 12 milhões de euros em Madrid, me deixou exausta. Decidi faltar à aula, mandei uma mensagem para o meu instrutor dizendo que estava com a enxaqueca e planejei surpreender o Diego com seu prato favorito, paella caseira. Que irônico que minha decisão de demonstrar amor e carinho acabou salvando minha vida. Entrei silenciosamente pela porta dos fundos da nossa casa, uma elegante residência em estilo neoclássico no bairro de Salamanca, um dos mais exclusivos de Madrid. Queria manter a surpresa. Tudo parecia normal até ouvir vozes na sala de estar. Diego e Esteban geralmente conversavam sobre negócios, futebol ou as frustrações de Esteban com as exigências de sua ex-esposa Laura por uma aposentadoria mais alta. Mas algo em seu tom de voz me fez parar. Havia uma intensidade, uma seriedade que eu não reconheci. Fiquei na cozinha, ouvindo, quando as palavras de Esteban me atingiram como um soco. O seguro de vida é sólido, disse ela em voz baixa, mas clara. 2 milhões de euros. E ela aumentou o valor no mês passado para o novo projeto. Meu sangue gelou. Eles estavam falando sobre a minha apólice de seguro de vida, que eu havia atualizado para o projeto do apartamento, incentivada por Diego, que disse que era uma prática comercial inteligente para alguém que administra investimentos tão grandes. O canteiro de obras está perfeito, respondeu Diego, e eu tive que me segurar no balcão para não desabar. Áreas propensas a acidentes por toda parte. Um andaime desabando, talvez um guindaste quebrado. Esteban, você conhece esses lugares melhor do que ninguém. Esteban, meu cunhado, a quem eu havia ajudado financeiramente, a quem eu havia acolhido como família, estava tramando me matar em uma de suas obras. Quando ele perguntou, quando? Com uma naturalidade que me embrulhou o estômago, Diego respondeu, o projeto do apartamento fecha no mês que vem. Assim que o dinheiro estiver em nossas contas, agiremos. Sofia tem estado tão estressada ultimamente, trabalhando até tarde, visitando obras constantemente. Ninguém vai questionar sua presença depois do expediente. Horrorizada, percebi que eles estavam me observando, estudando meus padrões, catalogando cada noite que passei no canteiro de obras, cada vez que mencionei estar sobrecarregada com o projeto. Tudo fazia parte da narrativa deles. E depois? Continuou Esteban. A pesquisa, as perguntas, o riso de Diego era frio, desconhecido. 2 irmãos devastados pela perda da amada esposa e cunhada. Você herdará a construtora com um empréstimo para a expansão que faremos em nome da Sofia na semana que vem. Eu herdarei todo o resto. Venderemos a casa, o negócio, tudo. Dividiremos tudo ao meio, como sempre planejamos. Como sempre planejamos. As palavras ecoavam na minha mente. Há quanto tempo eles vinham planejando isso? Meses? Anos? Ela confia plenamente em nós, acrescentou Esteban, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Ela nunca desconfia de nada.
Ela ainda acha que eu sou o cunhado grato que precisa da ajuda dela. Então percebi por que eu conseguia ouvi-los tão claramente. Tínhamos comprado uma babá eletrônica 6 meses antes, quando começamos a tentar ter filhos. O receptor ficava na cozinha, então eu podia ouvir qualquer problema enquanto cozinhava. A base ficava na sala de estar, onde eles estavam tramando meu assassinato. A tecnologia destinada a proteger futuros filhos estava revelando uma conspiração para garantir que eu nunca os tivesse. Congelada na minha própria cozinha, ouvi os 2 homens mais importantes da minha vida desmerecerem meu valor como transação comercial. Diego mencionou minhas consultas médicas recentes para pequenos problemas de estresse. Nada sério, segundo meu médico, mas eles planejavam usar isso contra mim, talvez alegando que eu estava desorientada ou descuidada. Cada gesto de amor, cada momento de confiança, cada decisão financeira para ajudar Esteban tinha sido manipulação. Eles estavam me preparando para um assassinato. Mas, enquanto eu ouvia, algo mudou. O choque se cristalizou em algo mais duro, mais frio. Sou uma empresária de sucesso. Alguém que construiu um império imobiliário multimilionário do zero. Não cheguei aqui sendo passiva ou indefesa. E certamente não sobrevivi ao mundo implacável do desenvolvimento imobiliário, me deixando ser explorada. Se Diego e Esteban pensavam que estavam se aproveitando de uma vítima indefesa, estavam prestes a descobrir o quanto estavam enganados. Saí de casa tão silenciosamente quanto entrei, minha mente já traçando possibilidades. Eles queriam Sofia Ramírez morta. Tudo bem, ela poderia desaparecer. Mas o que eles haviam criado no lugar dela seria muito mais perigoso. As primeiras 24 horas após o meu desaparecimento foram cruciais. Embora Diego e Esteban provavelmente mal notassem que algo estava errado, eu já estava 3 passos à frente, desmantelando sistematicamente a vida que Sofia Ramírez havia construído, enquanto criava algo novo. Dirigi a noite toda, com as mãos firmes no volante, apesar da descarga de adrenalina. O carro alugado, pago com dinheiro de um fundo de emergência que Diego desconhecia, me levou para o norte pela A1. Meu celular, deliberadamente deixado na minha mesa de cabeceira, mostraria minha última localização em nosso quarto. Que eles se perguntassem se eu havia sido sequestrado, se havia fugido ou se algo pior havia acontecido. Ser incorporadora imobiliária me ensinou o valor da preparação e dos planos de contingência. 3 anos atrás, quando comecei a trabalhar em grandes projetos, abri uma conta bancária separada com meu nome de solteira, Sofia Lopes. Nada ilegal, apenas uma precaução caso eu precisasse lidar com transações sem o envolvimento de Diego. Essa conta cresceu discretamente com pequenas porcentagens de cada projeto bem-sucedido. Agora eu tinha quase 200 mil euros. Dinheiro que Diego nem sabia que existia. Dinheiro que financiaria minha nova vida e, eventualmente, sua destruição. Na terça-feira de manhã, fiz check-in em um hotel modesto em Bilbao com meu nome de solteira, pagando em dinheiro por 1 semana. A recepcionista, uma mulher de aparência cansada chamada Marta, mal olhou para minha identidade. Para ela, eu era apenas mais uma viajante a negócios. Ela não fazia ideia de que eu estava ajudando uma mulher morta a desaparecer. Passei o primeiro dia naquele quarto planejando metodicamente. Diego acordava esperando me encontrar correndo pela manhã, uma rotina de 5 anos. Quando eu não voltava até as 9 horas, ele começava a ligar. Ao meio-dia, ele ficava preocupado. Ao cair da noite, eu já tinha ligado para a polícia. Mas o que Diego não sabia era que eu vinha documentando tudo há anos. Não porque eu suspeitasse dele, minha confiança era absoluta e devastadora, mas porque empresas de sucesso exigem registros meticulosos. Cada transação financeira, cada decisão comercial, cada empréstimo para Esteban era documentado, copiado e armazenado em vários locais, incluindo os 50 mil euros que eu lhe emprestei. Aquele empréstimo, que ele considerava um favor familiar casual, era uma transação comercial formal com contratos, cronogramas de pagamento e cláusulas de penalidade. Insisti na papelada, dizendo que era apenas uma boa prática comercial. Ele assinou tudo.
provavelmente achando que a cunhada era desnecessariamente formal. Aquele contrato logo seria muito importante. Do meu quarto de hotel, comecei a ligar. Não para o Diego. Ele acreditava que eu estava desaparecida, possivelmente sequestrada, ou pior. Liguei para Carlos Mendoza, meu advogado empresarial, e uma das poucas pessoas que sabiam sobre minhas contas separadas e meus sistemas de documentação de apoio. Sofia, disse ele, surpreso ao atender. Achei que você estivesse desaparecida. O Diego ligou hoje de manhã. Disse que a polícia estava procurando por você. Preciso te ver, eu disse simplesmente. Hoje. E Carlos, essa conversa nunca aconteceu. Carlos foi meu advogado por 6 anos, me ajudando a navegar em negócios imobiliários complexos no valor de dezenas de milhões de euros. Ele também era um homem que entendia que às vezes os negócios se complicam e que os melhores advogados fazem as perguntas certas, em vez de muitas. Nos encontramos em seu escritório às 18 horas, depois que sua equipe habitual já havia saído. Eu havia dirigido de volta para Madrid, evitando cuidadosamente bairros onde Diego ou Esteban pudessem me ver. O risco era calculado. Eu precisava da ajuda de Carlos, e algumas coisas exigiam uma conversa cara a cara. Eles acham que você está morto, disse Carlos sem rodeios enquanto eu me sentava à sua mesa de mogno. Diego está arrasado. Esteban está ajudando a coordenar os esforços de busca. Tenho certeza que sim, pensei. Nada como um marido e um cunhado em luto para afastar suspeitas. Preciso que você me ajude a acessar algumas contas, disse a ele. E preciso entender exatamente o que meu desaparecimento significa legalmente. Carlos recostou-se, estudando-me com o olhar penetrante que o tornara um dos advogados mais bem-sucedidos de Madrid. Sofia, se você estiver viva e se escondendo deliberadamente, há implicações. Fraude de seguro se alguém tentar alegar que você está morta. Problemas de abandono se Diego tentar alegar deserção. E se eu tivesse provas de que minha vida estava em perigo? De que meu desaparecimento era necessário para minha segurança? Sua expressão mudou. Isso muda tudo. Autopreservação não é abandono. E se você puder provar uma ameaça ou conspiração... Ele fez uma pausa. De que tipo de prova estamos falando? Peguei um pequeno gravador digital que havia comprado naquela manhã com dinheiro vivo, do tipo que dá cadeia. Durante as 2 horas seguintes, toquei para Carlos trechos selecionados do que eu havia gravado na babá eletrônica. Seu rosto ficou cada vez mais sombrio enquanto ouvia Diego e Esteban discutindo casualmente sobre meu assassinato. Isso é conspiração para cometer assassinato, disse ele calmamente. Sofia, você precisa ir à polícia imediatamente. Não, eu disse com firmeza. A polícia vai prendê-los. Eles vão contratar advogados. Talvez negociem uma pena reduzida. Talvez as provas sejam contestadas. Talvez aleguem que foi apenas humor negro ou uma fantasia. E depois? O que você quer? Carlos me encarou. Olhei pela janela do seu escritório para o horizonte de Madrid, a cidade onde construí meu império imobiliário, onde pensei ter encontrado amor e família. Quero que eles se destruam. Quero que revelem exatamente quem são, de uma forma que não deixe espaço para dúvidas ou manobras legais. Isso é perigoso, Sofia. Se eles descobrirem que você está viva e souberem do plano deles, então eles terão que decidir se fogem ou redobram os esforços. De qualquer forma, eles perdem. Carlos ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente falou. O que você quer de mim? Paciência, cobertura jurídica e ajuda para acessar fundos que eles nem sabem que existem. Ao sair do consultório dele naquela noite, senti os últimos pedaços da minha antiga vida se esvaindo. Sofia Ramírez, a esposa crédula, estava realmente morta. O que restava era alguém mais forte, mais inteligente e infinitamente mais perigoso. Diego e Esteban queriam me matar por dinheiro. Em vez disso, eu ia deixá-lo se destruir tentando. O que Diego e Esteban não entendiam sobre mim, o que talvez ninguém realmente entendesse, era que meu sucesso no mercado imobiliário não vinha de sorte ou charme.
Vinha de uma capacidade quase obsessiva de pesquisar, analisar e antecipar todos os cenários possíveis antes de tomar uma decisão. Nos negócios, isso me rendia milhões. Agora, me tornaria intocável. De volta ao meu hotel em Bilbao naquela noite, espalhei tudo sobre a pequena escrivaninha. Registros financeiros, contratos, registros telefônicos e meu laptop repleto de 8 anos de arquivos digitais meticulosamente organizados. A maioria das esposas sabia qual era o café favorito do marido ou o aniversário da mãe. Eu sabia o número do seguro social do Diego, seu score de crédito, todas as contas bancárias, todos os investimentos e todas as dívidas que ele havia acumulado desde que começamos a namorar. A imagem que surgiu enquanto eu trabalhava a noite toda foi devastadora. Diego não estava planejando me matar apenas pelo dinheiro do seguro. Ele estava com a vida financeiramente em dificuldades havia mais de 1 ano. Os casos bem-sucedidos que ele havia tratado em seu escritório de advocacia haviam sido resolvidos por muito menos do que ele alegava. Os jantares caros, o carro novo, os ternos de grife, tudo havia sido financiado com cartões de crédito e empréstimos dos quais eu não sabia nada. Mas a verdadeira revelação veio quando acessei nossas contas comerciais conjuntas, aquelas vinculadas aos meus empreendimentos imobiliários. Nos últimos 6 meses, Diego vinha fazendo pequenos saques, cada um logo abaixo do limite que me acionaria notificações automáticas. 5.000 aqui, 8.000 ali. Individualmente, pareciam despesas comerciais legítimas. Juntas, somavam quase 90.000. Meu dedicado marido vinha me roubando há meses. A situação financeira de Esteban era ainda pior do que eu imaginava. A construtora que ajudei a salvar era agora uma empresa de fachada, mantida viva apenas pelo dinheiro que eu havia emprestado a ele e por uma rede de dívidas com empreiteiras que ele não tinha intenção de pagar. O divórcio de Laura não lhe custou apenas pensão alimentícia. Ela levou metade de tudo, incluindo os bens que ele aparentemente vinha escondendo de mim e de Diego. Mas foi aí que minha expertise em imóveis se tornou uma arma. Eu entendia como rastrear a propriedade de imóveis, registros comerciais e parcerias financeiras. E o que descobri tornou o plano de assassinato deles ainda mais sinistro. 6 semanas atrás, Esteban havia registrado discretamente uma nova sociedade anônima, a Stellar Construction Solutions. O nome combinava as iniciais deles, e Diego foi listado como sócio oculto com uma participação de 30%. Eles planejavam usar o dinheiro do meu seguro para abrir um negócio legítimo juntos, construído sobre o meu cadáver. A extensão da traição deles era impressionante. Não se tratava de um plano desesperado concebido em um momento de pânico financeiro. Era uma estratégia calculada e de longo prazo que vinha sendo desenvolvida há meses, possivelmente anos. Meu celular, um aparelho novo comprado à vista, vibrou com um alerta de notícias. Canais locais de Madrid cobriam a história. Promotor imobiliário desaparecido, polícia investigando. A foto que acompanhava o vídeo mostrava Diego em uma coletiva de imprensa, com o rosto perfeitamente sereno de dor e preocupação. Esteban estava ao seu lado, o cunhado solidário ajudando a coordenar os esforços de busca. Eles foram bons, eu tinha que admitir. A atuação de Diego foi impecável. O marido preocupado e desesperado por notícias de sua amada esposa. A mídia devorou tudo. Comentários em sites de notícias mostraram uma onda de simpatia pelo marido dedicado que enfrentava essa tragédia. Mas eu tinha vantagens que eles não conseguiam prever. Meu sucesso no mercado imobiliário exigiu construir relacionamentos com pessoas de todos os setores: empreiteiros, inspetores, urbanistas, investigadores particulares, especialistas em segurança. Ao longo dos anos, ajudei muitos deles com negócios imobiliários, questões de zoneamento e investimentos. Agora, esses relacionamentos serviriam a um propósito diferente. Raul Fernandes era o investigador particular mais requisitado de Madrid antes de se aposentar, 2 anos atrás. Ajudei-o a encontrar o imóvel perfeito para o seu negócio de consultoria em segurança, e ele me economizou centenas de milhares de euros em um negócio de desenvolvimento, descobrindo problemas ambientais ocultos
antes que eu me comprometesse a comprar. Liguei para ele no meio da noite. Sofia Lopes, disse ele, usando meu nome de solteira imediatamente. Ele era o tipo de homem que entendia que, quando alguém liga no meio da noite com um nome diferente do habitual, há motivos. Fiquei sabendo da sua situação. Preciso de ajuda, Raul, do tipo que permanece em absoluto sigilo. Que tipo de ajuda? O tipo que envolve ficar de olho em pessoas que se acham muito inteligentes. Nos encontramos na manhã seguinte em um café em uma pequena cidade nos arredores de Madrid. Raul era exatamente como eu me lembrava. Uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos que captavam tudo e não revelavam nada. Ele ouviu sem interromper enquanto eu explicava a situação, reproduzindo partes da conversa gravada. Você quer que seu marido e o irmão dele sejam vigiados? Ele disse quando terminei. Quero saber tudo. Para onde vão, com quem falam, o que estão planejando. Quero que seus telefones sejam monitorados, suas comunicações rastreadas, seus movimentos documentados. Isso é extenso e caro. Deslizei um envelope sobre a mesa. Há 20 mil euros em dinheiro. Considere como um adiantamento. Raul abriu o envelope, contou-o rapidamente e olhou para mim com respeito renovado. Você estava planejando isso. Tenho planejado contingências durante toda a minha vida adulta. Só nunca pensei que precisaria daquela para sobreviver ao meu próprio assassinato. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse Raul. Seu marido contratou um investigador particular ontem. Alguém para ajudá-lo a encontrar você. Meu sangue gelou. Quem? Carmen Torres. Ela é boa, mas também é cara. Seu marido está pagando a ela 10 mil euros adiantados para coordenar a busca policial. 10 mil euros. Dinheiro que Diego não tinha, a menos que tivesse sacado mais das nossas contas. Mas mais importante, ele estava sendo proativo na minha busca, de uma forma que parecia excessiva para alguém que supostamente não fazia ideia de onde eu estava. Você consegue descobrir o que ele disse a ela? Posso fazer melhor. Carmen e eu trabalhamos juntas por 15 anos antes de eu me aposentar. Ela confia em mim. E se interessa muito por casos em que o cônjuge enlutado pode não ser tão inocente quanto parece. Enquanto eu dirigia de volta para Bilbao naquela tarde, senti o equilíbrio de poder mudar. Diego e Esteban pensavam estar caçando uma vítima que havia desaparecido inconvenientemente. Eles não tinham ideia de que agora estavam sendo caçados por alguém que entendia exatamente o quão perigosos eles eram. A próxima fase do meu plano era simples: deixá-los se revelar enquanto eu reunia evidências suficientes para destruí-los completamente. No mercado imobiliário, a chave para qualquer empreendimento bem-sucedido é uma base sólida. Eu estava prestes a construir a base para a destruição total deles. O primeiro relatório de vigilância de Raul chegou 48 horas depois, entregue a uma conta de e-mail segura que eu havia criado usando um serviço criptografado. O que li me fez perceber que a conspiração de Diego e Esteban era muito mais sofisticada e perigosa do que eu imaginava inicialmente. Eles não estavam apenas planejando meu assassinato. Eles vinham se posicionando sistematicamente há meses, criando álibis, estabelecendo padrões e manipulando as circunstâncias com a precisão de criminosos profissionais. Segundo a vigilância de Raul, Diego havia visitado o canteiro de obras de Esteban 3 vezes na última semana, sempre fora do horário comercial, sempre sem a presença de outros trabalhadores. O encarregado da obra, um homem chamado Pedro, que trabalhava com Esteban há mais de 2 anos, havia sido misteriosamente demitido um dia antes do meu desaparecimento. Seu substituto era alguém que Esteban havia contratado pessoalmente, alguém sem qualquer ligação comigo ou conhecimento das minhas visitas regulares aos canteiros de obras. Mas o detalhe mais assustador foi o que Raul descobriu sobre minha apólice de seguro de vida. Seu marido não apenas a incentivou a aumentar sua cobertura, afirmava o relatório de Raul. Ele investigou especificamente os benefícios por morte acidental e teve várias conversas com o corretor de seguros sobre cenários que acionariam cláusulas de dupla indenização. O corretor se lembra de estar particularmente interessado em acidentes de trabalho e no cronograma das investigações. Dupla indenização. Se minha morte fosse considerada acidental,
Diego herdaria não apenas 2 milhões de euros, mas 4 milhões. E acidentes de trabalho, especialmente na construção civil, eram notoriamente difíceis de investigar minuciosamente. Eu estava sentado em um pequeno café em Bilbao, lendo essas informações no meu laptop, quando meu novo telefone tocou. O número era local, de Madrid, de alguém que eu não reconheci. É Sofia Lopes? A voz era feminina, profissional, desconhecida. Meu coração parou. Poucas pessoas sabiam que eu usava meu nome de solteira, e a maioria não tinha motivo para me chamar assim. Quem é? Carmen Torres. Sou uma investigadora particular trabalhando no seu caso. Seu marido me contratou para ajudá-lo a encontrar você. Quase desliguei imediatamente, mas algo em seu tom me fez hesitar. Havia um tom de voz áspero, uma tensão cuidadosamente controlada que sugeria que aquela não era uma ligação de rotina. O que você quer? Quero me encontrar. A sós. Há coisas neste caso que não batem, e acho que você pode ter as respostas. Era uma armadilha. Tinha que ser. Diego, de alguma forma, descobriu que eu estava vivo e enviou seu investigador contratado para me expor. Mas ao considerar minhas opções, percebi algo importante. Se Carmen Torres estava me ligando, significava que ela tinha me encontrado por meio de métodos que nada tinham a ver com a ajuda de Diego. Como você conseguiu esse número? Extratos bancários da sua conta com o seu nome de solteira, registro de hotel em Bilbao, imagens da câmera de segurança do café onde você conheceu Raul Fernandes. Sua voz era direta. Você é bom em desaparecer, mas não é invisível. Não para alguém que sabe procurar. Raul. Ele a seguiu, o que significava que ela era melhor do que ele esperava. Mas também significava que ela estava trabalhando de forma independente, não apenas seguindo as ordens de Diego. O que te faz pensar que este caso não é uma boa opção? Perguntei cuidadosamente. Os registros financeiros do seu marido, o comportamento dele durante as entrevistas, a cronologia dos eventos que levaram ao seu desaparecimento. Ela fez uma pausa. E o fato de alguém com a sua descrição ter usado um cartão de crédito em seu nome de solteira para alugar um carro em Madrid 2 horas antes de você ser oficialmente dada como desaparecida. Ela era boa. Perigosamente boa. O que significava que eu tinha uma escolha: tratá-la como inimiga e tentar evitá-la, ou descobrir se ela poderia ser uma aliada. Onde você quer me encontrar? Livraria La Central, no centro de Bilbao. Em 1 hora. Venha sozinha e esteja preparada para explicar por que seu amado marido tem mentido para mim desde que me contratou. Passei a viagem até a central analisando todos os cenários possíveis. Se fosse uma armadilha, eu entraria de olhos abertos. Se não fosse, eu poderia estar prestes a ganhar um aliado poderoso com habilidades das quais eu precisava desesperadamente. Carmen Torres esperava na seção de livros raros. Uma mulher de 40 e poucos anos, com um olhar aguçado e uma inteligência imediatamente reconhecível. Ela estudava um livro sobre crimes financeiros quando me aproximei, e ela olhou para mim com uma expressão que sugeria que estava me esperando. Você é exatamente igual às suas fotos, disse ele baixinho. Exceto pela parte em que você supostamente está desaparecida e possivelmente morta. O que você quer? Ela fechou o livro e se virou para mim. Quero saber por que seu marido me contratou para te encontrar se ele já sabe que você está viva. A declaração me atingiu como um soco. O quê? Seu marido não é um marido enlutado procurando desesperadamente pela esposa desaparecida. Ele é um homem lidando com uma situação. Todas as perguntas que fiz a ele foram respondidas rápido demais, com muita desenvoltura. Cada emoção foi perfeitamente calibrada para o público. Ele fez uma pausa. Faço isso há 20 anos. Sei a diferença entre luto genuíno e encenação. Isso não significa que ele saiba que estou vivo? Não, mas o telefonema que ele fez 30 minutos depois de me contratar, sim. Carmen sacou um pequeno gravador digital. Ele ligou para alguém, o irmão dele, segundo a conversa, e disse que me contratar era o disfarce perfeito, e que ter um investigador profissional que não encontrasse nada encerraria o caso definitivamente. Minha mente acelerou. Diego não havia contratado Carmen para me encontrar.
Ele a havia contratado para fracassar em me encontrar, criando documentos oficiais de que eu simplesmente havia desaparecido sem deixar rastros. Eles estão planejando esperar, continuou Carmen. Deixe a investigação esfriar. Deixe a atenção da mídia diminuir. Então, em alguns meses, eles me farão declarar o caso sem solução e recomendar que você seja declarada legalmente morta. Por que você está me contando isso? Carmen deu um sorriso severo. Porque não gosto de ser usada e porque passei os últimos 3 dias investigando seu marido e o irmão dele. O que descobri sugere que eles estão planejando algo muito além de fraude de seguro. Ele me entregou uma pasta de papel pardo. A construtora do Esteban tem participado de licitações em contratos municipais usando registros de segurança falsificados e apólices de seguro inexistentes. Seu marido o tem ajudado a lidar com as exigências legais e eles têm usado seus contatos no mercado imobiliário para garantir projetos. Abri a pasta e encontrei fotocópias de contratos, documentos de licitação e inspeções de segurança. Todos fraudulentos. Todos com o número da minha licença comercial como referência de credibilidade. Eles vinham usando minha reputação para cometer fraudes há mais de 1 ano. E se algum de seus projetos falhasse, se alguém se machucasse, se houvesse investigações, a responsabilidade total recaía sobre mim, minha licença comercial, meu seguro, minha reputação profissional. O escopo da traição deles continuou a se expandir. Eles não planejavam me matar apenas pelo dinheiro do seguro. Estavam destruindo minha vida profissional, garantindo que, mesmo que eu sobrevivesse à tentativa de assassinato, estaria arruinado financeira e legalmente. Mas ao absorver a magnitude da conspiração deles, senti algo inesperado. Alívio. Porque agora eu sabia exatamente como destruí-los. Carmen e eu passamos as 3 horas seguintes em uma sala reservada de um restaurante tranquilo, espalhando documentos pela mesa como generais planejando uma guerra. O que ela havia descoberto em apenas 72 horas de pesquisa era impressionante. Uma rede de corrupção que se estendia muito além do plano de Diego e Esteban para me assassinar. O escritório de advocacia do seu marido não sabe nada sobre isso, explicou Carmen, apontando para uma série de contratos. Ele tem usado sua posição e credenciais jurídicas para facilitar as licitações fraudulentas de Esteban, mas mantém isso completamente separado de sua prática oficial. Se isso for divulgado, o escritório vai acabar com ele para se proteger. Os contratos eram contundentes. Esteban vinha vencendo projetos municipais apresentando propostas incrivelmente baixas e, em seguida, cortando custos com o uso de materiais abaixo do padrão e falsificando inspeções de segurança. As margens de lucro deveriam ter tornado a fraude óbvia, mas Diego havia fornecido cobertura legal, criando empresas de fachada e apólices de seguro falsas, que faziam tudo parecer legítimo no papel. De quanto dinheiro estamos falando? Perguntei. Nos últimos 18 meses, quase 3 milhões de dólares foram concedidos em contratos fraudulentos. Mas aqui está a parte que deveria apavorar você. 2 desses projetos são escolas. Fiquei apavorado. Eles não estavam apenas roubando dinheiro. Estavam colocando a vida de crianças em risco com projetos de construção de má qualidade. A reforma de uma escola primária em Vallecas e o novo ginásio de uma escola secundária em Carabanchel. Ambos os projetos tinham a assinatura de Esteban em minha licença comercial como garantia de credibilidade. Tem mais, continuou Carmen, puxando outro conjunto de documentos. Encontrei correspondência entre seu marido e um homem chamado Antônio Vargas. Ele é o contato de Esteban no escritório de planejamento urbano, aquele que tem agilizado as aprovações de licitações. Antônio Vargas. Eu conhecia esse nome. Ele havia me contatado 6 meses antes sobre um possível acordo de desenvolvimento que parecia bom demais para ser verdade. Recusei, mas não antes de ele demonstrar interesse particular em minhas práticas comerciais e conexões profissionais. Eles estavam tentando recrutar você, disse Carmen, lendo minha expressão. Antônio precisava de alguém com credenciais legítimas e uma reputação impecável para dar cobertura a fraudes em larga escala. Quando você não cooperou de bom grado, eles decidiram me usar de qualquer maneira e depois me eliminar quando o esquema estivesse completo.
As peças se encaixaram com uma clareza arrepiante. Carmen assentiu severamente. Sua morte alcançaria múltiplos objetivos: dinheiro do seguro, eliminação da testemunha-chave que poderia expor sua fraude e uma história trágica que inviabilizaria qualquer investigação sobre as práticas comerciais de Esteban. Quem investigaria agressivamente a construtora de uma viúva em luto depois que ela morre em um acidente de trabalho? Olhei para os documentos, sentindo a verdadeira dimensão da traição dele se aprofundar. Eles não estavam planejando me matar apenas por dinheiro. Eles estavam destruindo sistematicamente tudo o que eu havia construído, enquanto se posicionavam para lucrar com os destroços. Antônio está nervoso, continuou Carmen. Tenho monitorado as comunicações e a pressão dos auditores municipais está aumentando. Alguém registrou uma denúncia sobre irregularidades no processo de licitação. Quem apresentou a queixa? Uma reclamação anônima, mas baseada nos detalhes específicos mencionados, veio de alguém com conhecimento privilegiado das práticas e regulamentações de construção municipal. Uma possibilidade me ocorreu. Laura, ex-mulher de Esteban. O que te faz pensar isso? Ela trabalhava como gerente de projetos no Departamento de Planejamento Urbano antes do divórcio. Ela sabia exatamente o que procurar e tinha acesso às pessoas certas para registrar uma reclamação eficaz. Parei pensando. Esteban mencionou durante a conversa que ela estava exigindo pagamentos maiores de pensão alimentícia. E se ele descobrisse a fraude dela e estivesse usando isso como alavanca? Carmen pegou o celular e revisou suas anotações. Isso explicaria a pressão do tempo. Se Laura está ameaçando expô-los a menos que Esteban pague mais, eles precisam concluir o plano rapidamente antes que ela os destrua. Senti um sorriso frio se espalhar pelo meu rosto. O que significa que eles estão prestes a cometer erros? Você está pensando em contatá-la? Estou pensando em dar a ele as ferramentas para terminar o que começou. Carmen recostou-se na cadeira, me observando com renovado respeito. Você não está só tentando sobreviver, está? Está planejando acabar com todos eles. Transformaram a minha vida num empreendimento criminoso. Colocaram crianças em risco. Planejaram me matar e lucrar com isso. Juntei os documentos numa pilha organizada. Sobreviver não basta agora. O que você precisa de mim? Tudo o que você encontrar sobre Antônio Vargas. Todas as comunicações entre ele e Diego. Todos os projetos que eles corromperam usando minhas credenciais. Fiz uma pausa. E preciso que você continue trabalhando para Diego, pelo menos por enquanto. Você quer que eu seja um agente duplo? Quero que você dê a ele informações que o farão se sentir seguro enquanto você reúne evidências que o destruirão. Carmen sorriu, e pela primeira vez, um sorriso surgiu em seus olhos. Senhora, esperei a minha carreira inteira por um caso como este. Diego acha que me contratou para encobrir seus crimes. Em vez disso, está me pagando para documentá-los. Ao sairmos do restaurante, senti as últimas peças da minha estratégia se encaixando. Diego e Esteban haviam construído sua conspiração sobre uma base de mentiras, fraude e traição. Agora eu usaria essa mesma base para destruir o mundo inteiro deles. Naquela noite, sozinha no meu quarto de hotel em Bilbao, me vi olhando para a minha foto de casamento. O único item pessoal que levei comigo quando fugi, o sorriso de Diego parecia tão genuíno, seu braço em volta da minha cintura tão protetor. Lembrei-me daquele dia, 8 anos atrás, com perfeita clareza. Como eu tinha certeza de que havia encontrado a pessoa certa, meu parceiro para a vida toda. Os sinais estavam lá o tempo todo. Eu simplesmente não os reconheci como avisos. Nós nos conhecemos em um seminário de direito imobiliário em Barcelona. Eu tinha 26 anos, 3 anos de experiência no ramo imobiliário, sedento por sucesso e conhecimento. Diego era o palestrante principal. Tinha 32 anos e já era sócio do escritório. Era inteligente e confiante de um jeito que chamava a atenção de todos. Ele se aproximou de mim durante o coquetel, elogiando minhas perguntas durante sua apresentação sobre as complexidades das leis de zoneamento. Você é Sofia Lopes, disse ele, como se meu nome tivesse peso. Tenho acompanhado seu trabalho no projeto da Plaza Castilha.
Impressionante para alguém tão jovem. O fato de ele conhecer meu trabalho, de ter pesquisado sobre mim antes de nos conhecermos, pareceu lisonjeiro na época. Agora eu entendia isso como seu primeiro passo em um jogo de manipulação de 8 anos. Nosso relacionamento tinha sido perfeito. Perfeito demais. Diego tinha sido atencioso sem ser pegajoso, bem-sucedido sem ser arrogante, apoiando minha carreira sem deixar de lado suas próprias ambições. Ele se integrou à minha vida com tanta facilidade que, em 6 meses, eu não conseguia imaginar tomar nenhuma decisão importante sem a sua contribuição. Quando comecei a trabalhar em projetos maiores, Diego insistiu em revisar todos os meus contratos. "Quero te proteger", disse ele. "Este negócio está cheio de gente que se aproveita de alguém que confia demais." A ironia agora era sufocante. Nosso casamento foi tudo o que eu sonhei. Elegante, intimista, cercado por pessoas que nos amavam. Esteban foi o padrinho de Diego, fazendo um brinde à sorte que ele teve em encontrar alguém que equilibrasse sua intensidade com calor e generosidade. Ele até se emocionou ao falar sobre como o acolheu em nossa família, como era grato por ter uma cunhada que o tratava como um irmão. Cada palavra havia sido uma mentira, dita com lágrimas nos olhos e uma taça de cava erguida em minha homenagem. A primeira rachadura na fachada apareceu 2 anos depois do nosso casamento, embora eu a tenha ignorado na época. Descobri que Diego estava checando meus e-mails comerciais, alegando que só estava tentando me ajudar a administrar minha carga de trabalho quando eu estava sobrecarregada com um projeto difícil. Quando pedi para ele parar, ele se desculpou profusamente, explicando que seus instintos protetores às vezes o dominavam. "Eu só me importo com você", disse ele me abraçando. "Você confia demais nas pessoas. Nem todo mundo quer o seu bem." Outro sinal de alerta que pintei de verde com amor e racionalização. O divórcio de Esteban o aproximou de nós, ou assim eu pensava. Laura o havia deixado depois de descobrir que ele escondia dinheiro e mentia sobre suas despesas comerciais. Na época, eu simpatizava com Esteban, acreditando em sua história de que Laura era vingativa e irracional, tentando destruí-lo por despeito. Agora eu me perguntava o que Laura realmente havia descoberto. Que mentiras ela havia descoberto que a afastaram? O empréstimo de euros 50 mil para Esteban foi ideia minha, apresentada a Diego como uma forma de ajudar seu irmão a se reerguer após o divórcio. Diego pareceu relutante no início, alertando-me que misturar família e dinheiro era perigoso. Mas quando insisti, ele concordou de repente, sugerindo até que poderíamos emprestar mais, se necessário. Achei que estava sendo generoso, ajudando a família em crise. Na verdade, eu estava financiando a fase inicial da conspiração deles. Olhando para trás, eu conseguia acompanhar a escalada. 6 meses após o empréstimo, Diego começou a sugerir que eu aumentasse minha cobertura de seguro. "Com os projetos maiores que vocês estão assumindo, precisamos nos proteger", explicou ele. Então veio seu incentivo para trabalhar mais de perto com a construtora de Esteban nos meus empreendimentos, criando um relacionamento profissional que justificasse minha presença em seus canteiros de obras. Cada sugestão fazia sentido na época. Cada decisão parecia natural, colaborativa, inteligente. Mas, vista através das lentes da conversa gravada, eu conseguia ver a orquestração cuidadosa por trás de cada momento. A constatação mais dolorosa foi entender como eles usaram meus pontos fortes contra mim. Minha generosidade financiou o esquema deles. Minha confiança me cegou para a farsa deles. Meu sucesso profissional deu a credibilidade que eles precisavam para a fraude. Meu amor pela minha família me tornou a vítima perfeita. Mas enquanto eu estava naquele quarto de hotel anônimo, cercado pelas evidências da traição deles, senti algo inesperado junto com a dor. Gratidão. Porque o erro deles não foi subestimar minha inteligência ou meus recursos. O erro deles foi me ensinar, ao longo de 8 anos de manipulação cuidadosa, exatamente como operavam. Eles me mostraram seus métodos, sua paciência, sua atenção aos detalhes. Agora eu usaria tudo o que me ensinaram contra eles. Diego me moldou para ser a vítima perfeita, mas ao fazer isso, também criou o predador perfeito. Alguém que o entendia completamente, que conhecia suas fraquezas tão intimamente quanto ele pensava conhecer as minhas.
A mulher na foto do casamento havia sumido. O que restava era alguém mais forte, mais inteligente e infinitamente mais perigosa. Alguém que aprendera com os mestres da manipulação e estava prestes a provar o quão bem havia absorvido suas lições. Minha transformação de vítima em caçador exigiu mais do que apenas determinação emocional. Exigiu uma abordagem sistemática para reunir provas que seriam válidas em um tribunal e destruiriam completamente suas vidas. Na semana seguinte, montei o que relutantemente chamei de minha sala de guerra, em um apartamento mobiliado que aluguei com meu nome de solteira no centro de Bilbao. A mesa da sala de jantar tornou-se a central de comando, coberta com e-mails impressos, registros financeiros, fotografias e uma linha do tempo detalhada que remontava a 3 anos. Dividi a conspiração deles em categorias: fraude financeira, manipulação de seguros, violações de segurança e conspiração para assassinato. Cada categoria tinha seu próprio sistema de codificação por cores, com referências cruzadas e documentadas com a precisão que me tornou bem-sucedido no desenvolvimento imobiliário. Carmen se mostrou inestimável durante essa fase. Seus relatórios diários de Madrid pintavam um quadro de Diego e Esteban cada vez mais confiantes em seu sucesso, enquanto cometiam erros cruciais. Diego tem visitado o escritório de Esteban todos os dias desde que você desapareceu, relatou ela durante uma de nossas videochamadas criptografadas. Eles nem estão mais tentando esconder suas reuniões. Ontem, segui Diego até um depósito. Ele passou 1 hora dentro da unidade 247, que está registrada sob o nome comercial de Esteban, um depósito. As pessoas só alugavam depósitos para coisas que precisavam esconder, mas não conseguiam se livrar. Você pode entrar? Já estou trabalhando nisso. A segurança da instalação é mínima e tenho contatos especializados em fechaduras. Enquanto Carmen cuidava da vigilância, eu me concentrava em evidências digitais. Diego sempre fora meticuloso com suas comunicações eletrônicas, mas cometeu um erro crítico. Não alterou as senhas de nossas contas compartilhadas depois do meu desaparecimento. Por que faria isso? Eu deveria estar morta. Através dos extratos de cartão de crédito em conjunto, consegui rastrear todas as compras suspeitas dos últimos 6 meses. Um pagamento a um mecânico especializado em sistemas de freio na semana anterior ao meu acidente. Saques em dinheiro que coincidiram com as reuniões de Esteban com Antônio Vargas. Pagamentos a uma empresa chamada Montanha Security, que após investigação se revelou uma fachada para a compra de equipamentos não rastreáveis. Mas a evidência mais contundente veio de uma fonte inesperada: o sistema interno de e-mail do escritório de advocacia de Diego. Carlos, meu advogado, mantinha seus próprios contatos no escritório de Diego ao longo de anos de interações profissionais. Quando expliquei o que precisava, ele fez uma investigação cuidadosamente formulada sobre os requisitos de preservação de documentos em casos de pessoas desaparecidas. O departamento de TI do escritório está implementando um backup completo de e-mail como precaução, relatou Carlos. É um procedimento padrão quando a esposa de um sócio desaparece. Eles estão se protegendo contra possíveis responsabilidades. Mas isso também significa que todos os e-mails que Diego enviou ou recebeu no último ano agora estão preservados em servidores seguros. Podemos acessá-los? Não legalmente. Mas se esses e-mails viessem à tona durante uma investigação criminal? A pausa de Carlos foi significativa. A empresa seria obrigada a entregar qualquer informação relevante. Isso me deu uma ideia. Se eu pudesse fornecer às autoridades provas suficientes para justificar um mandado de busca, a própria empresa de Diego se tornaria a fonte de sua ruína. Passei 3 dias reunindo um pacote de informações anônimas para a unidade de crimes de colarinho branco da Polícia Nacional. O pacote incluía cópias dos contratos municipais fraudulentos, evidências das empresas de fachada, registros bancários mostrando fluxos de caixa suspeitos e documentação detalhada de violações de segurança nas obras de Esteban. Mais importante ainda, incluí fotos que Carmen havia tirado de Diego e Esteban se encontrando com Antônio Vargas em um restaurante nos arredores de Madrid. As fotos mostravam Antônio aceitando um envelope de Diego, enquanto Esteban revisava o que pareciam ser documentos de inspeção predial. Mas ocultei a gravação do plano de assassinato deles.
Essa seria minha apólice de seguro, guardada para quando eles achassem que haviam escapado das consequências da fraude. A resposta foi rápida. Em 48 horas após o envio da denúncia anônima, policiais da Polícia Nacional invadiram o escritório de construção de Esteban e o depósito que Carmen havia identificado. Notícias locais noticiaram que a polícia estava investigando possíveis irregularidades em contratos de construção municipais. Do meu apartamento em Bilbao, vi a primeira resposta pública de Diego à investigação no noticiário local. Ele estava ao lado de Esteban do lado de fora do escritório de construção, ambos demonstrando surpresa e cooperação. Meu irmão e sua empresa sempre operaram com total integridade, disse Diego aos repórteres. Estamos confiantes de que esta investigação esclarecerá quaisquer mal-entendidos. No momento, nosso foco continua sendo encontrar minha esposa e trazê-la para casa em segurança. Perfeito. Diego estava se associando publicamente às práticas comerciais de Esteban, mantendo a imagem de um marido em luto. Cada palavra que ele proferia estava sendo gravada, e cada declaração se tornaria evidência de seu conhecimento e envolvimento. O relatório noturno de Carmen trouxe notícias ainda melhores. A investigação policial deixou Antônio Vargas assustado. Ele passou o dia todo fazendo ligações, e uma delas foi para alguém da prefeitura. Acho que ele está tentando se precipitar cooperando com os investigadores. Uma testemunha cooperante com conhecimento privilegiado do esquema seria devastadora para Diego e Esteban, mas eu precisava garantir que a cooperação de Antônio levasse às conclusões certas. Você consegue se aproximar o suficiente de Antônio para influenciar as informações que ele compartilha? Já estou cuidando disso. Ele está assustado, o que o torna previsível. Me dê 48 horas. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, senti a mudança de rumo decisiva a meu favor. Diego e Esteban haviam construído sua conspiração em segredo, confiantes de que seu planejamento cuidadoso os protegeria. Estavam prestes a aprender que o inimigo mais perigoso é aquele que você mesmo cria. A investigação policial teve um efeito dominó imediato que nem Diego nem Esteban previram. Em 72 horas após a operação, o mundo cuidadosamente construído por eles começou a se desfazer de maneiras muito além do que haviam inicialmente planejado. A ligação matinal de Carmen trouxe a primeira grande revelação. Antônio Vargas não cooperou apenas com a polícia. Ele está cantando como um canário em uma mina de carvão. Acontece que seu marido e Esteban não eram os únicos clientes dele. Ela conseguiu se posicionar perto o suficiente de Antônio durante o interrogatório policial para ouvir detalhes cruciais. O esquema de corrupção envolvia pelo menos outras 6 construtoras e se estendia a vários departamentos da cidade. Diego e Esteban não eram os gênios que imaginavam. Eram meros agentes em uma conspiração muito maior. A polícia está chamando de Operação Fundação Limpa, continuou Carmen. Eles estão investigando fraudes na construção civil, que totalizam mais de 20 milhões de euros nos últimos 3 anos. Seu marido acaba de se tornar alvo de uma investigação de crime organizado. Mas a revelação mais chocante veio de uma fonte inesperada. A ex-mulher de Esteban, Laura, havia contatado a Polícia Nacional por conta própria. Ela vem documentando as atividades ilegais de Esteban desde antes do divórcio, explicou Carmen. Registros bancários, conversas gravadas, fotos de documentos de inspeção falsificados. Ela tem provas suficientes para prendê-lo por 20 anos e está esperando o momento certo para usá-las. Laura não tinha acabado de descobrir a fraude de Esteban. Ela vinha construindo um caso contra ele há mais de 2 anos. Seus pedidos de divórcio não eram apenas por pensão alimentícia. Eram para manter Esteban distraído enquanto ela reunia evidências que eventualmente o destruiriam. Eu sentia um respeito relutante pela minha ex-cunhada. Enquanto eu bancava da esposa crédula, ela jogava um jogo muito mais longo e paciente. Você sabe sobre o plano de assassinato? Perguntei. Ainda não, mas ele quer se encontrar com você. O encontro estava marcado para a noite seguinte, em um pequeno bar de vinhos no centro histórico de Bilbao. Laura parecia mais velha do que eu me lembrava, com o estresse estampado nas linhas ao redor dos olhos, mas havia uma determinação férrea em sua postura que eu reconheci. O olhar de alguém que havia sido pressionado demais e finalmente estava reagindo. Eu sei que você está vivo,
Foram suas primeiras palavras ao se sentar à minha frente. E eu sei por que você desapareceu. Ela pegou um gravador digital idêntico ao que usei para registrar a conversa de Diego e Esteban. Tenho monitorado as ligações do Esteban desde que nosso divórcio foi finalizado. Na terça-feira passada à noite, ele ligou para o Diego em pânico sobre o problema da Sofia e se eles precisavam acelerar o processo. Meu sangue gelou. Eles estavam discutindo meu assassinato em linhas telefônicas monitoradas, arrogantes ou desesperados demais para manter uma segurança operacional adequada. Por que vocês não me avisaram? A expressão de Laura endureceu. Porque eu tentei há 3 anos, e você não me ouviu. Quando eu disse que Esteban estava roubando dos clientes, você o defendeu. Quando mencionei que Diego estava fazendo perguntas suspeitas sobre suas práticas comerciais, você disse que eu estava paranoica com o meu divórcio. Ela tinha razão. Eu me lembrava daquelas conversas agora, marcadas pela minha lealdade a Diego e pela minha simpatia por Esteban. Laura tentara me abrir os olhos, e eu descartei suas preocupações como as acusações amargas de uma ex-mulher furiosa. Decidi que a única maneira de pará-los era reunir provas suficientes para destruí-los completamente. Continuou ela. Seu desaparecimento só acelerou minha linha do tempo. Laura espalhou sua própria coleção de documentos sobre a mesa. Registros bancários, gravações telefônicas, fotografias, documentos comerciais. Suas provas eram ainda mais abrangentes que as minhas, abrangendo anos de atividades criminosas de Esteban e o envolvimento de Diego em encobri-las. Eles mataram outra pessoa, disse ela calmamente. As palavras me atingiram como um golpe físico. O quê? Há 2 anos, um inspetor municipal chamado Alberto Sanches, que estava se aproximando demais das violações de segurança, morreu em um acidente de carro. Falha nos freios em uma estrada de montanha. A polícia classificou como acidental. Ele me entregou um boletim de ocorrência e os documentos do seguro. Alberto Sanches, 43 anos, casado e pai de 2 filhos, estava investigando irregularidades nas obras de Esteban quando seu carro saiu da A66, matando-o instantaneamente. A falha no freio foi idêntica à que planejaram para você, explicou Laura. A mesma oficina fez o serviço. O mesmo tipo de acidente. O mesmo investigador de seguros classificou como falha mecânica em vez de sabotagem. Olhei para os documentos, sentindo-me enjoado. Eles não estavam apenas planejando o meu assassinato. Já tinham cometido um assassinato para proteger o plano deles. Alberto Sanches morrera porque estava fazendo seu trabalho bem demais. Por que você não levou isso para a polícia? Porque eu precisava de mais do que suspeitas. Eu precisava de provas absolutas, e precisava garantir que eles não pudessem escapar ou destruir evidências quando as paredes se fechassem. O sorriso de Laura era frio e satisfeito, que é exatamente o que está acontecendo agora. A investigação policial assustou outros participantes do esquema de corrupção. Mais 3 funcionários municipais foram presos, e 2 construtoras estavam sob investigação. A rede se expandia exponencialmente, e Diego e Esteban estavam envolvidos. Tem mais uma coisa, disse Laura. Esteban está tentando entrar em contato com você. O que você quer dizer? Ele está ligando para o seu antigo número, deixando mensagens de voz em pânico sobre a necessidade de consertar as coisas e consertar tudo. Ele acha que você pode estar se escondendo em vez de morta, e está com medo de que você reapareça e o destrua. Perfeito. O pânico de Esteban o estava deixando descuidado, deixando para trás evidências eletrônicas de seu desespero. Cada mensagem de voz que ele deixava era mais uma prova de sua consciência pesada. O que você quer de mim? Perguntei. Quero que você me ajude a terminar isso. Juntos temos provas suficientes para condená-los à prisão perpétua, mas quero garantir que eles também paguem por Alberto Sanches. Ao apertar a mão de Laura, percebi que o maior erro de Diego e Esteban não tinha sido me subestimar. Tinham sido criar inimigos demais. Eles haviam construído sua conspiração com base em traição e assassinato. E agora, cada pessoa que haviam prejudicado estava se aproximando deles. A aliança entre Laura, Carmen e eu se transformou de uma coleção de planos individuais de vingança em algo muito mais poderoso.
Uma campanha coordenada com os recursos e a expertise necessários para garantir a destruição completa de Diego e Esteban. Estabelecemos nossa sede no meu apartamento em Bilbao, criando o que Laura chamava de a Irmandade das Esposas Traídas e dos Investigadores Fartos. A mesa da sala de jantar se expandiu para acomodar 3 laptops, vários celulares e uma coleção de evidências que agora enchia 4 caixas grandes. Nossa primeira reunião estratégica revelou toda a extensão do que estávamos enfrentando. Os 2 anos de documentação de pacientes de Laura revelaram crimes financeiros que totalizavam mais de 8 milhões. A vigilância profissional de Carmen mapeou toda a rede de conspiradores e seus métodos. Minha experiência no mercado imobiliário identificou os aspectos técnicos da fraude que seriam mais prejudiciais em um tribunal. Precisamos coordenar nossas divulgações, expliquei, apontando para um cronograma que havíamos construído na parede. Se revelarmos tudo de uma vez, eles podem encontrar maneiras de compartimentar os danos ou culpar a investigação policial. Mas se divulgarmos as informações estrategicamente, controlaremos a narrativa. Cada revelação se baseia na anterior, criando um efeito cascata que eles não conseguem controlar, concluiu Carmen. Laura pegou o celular e verificou uma lista de contatos. Ainda tenho amigos no departamento de planejamento urbano. Pessoas que trabalharam com Alberto Sanches antes de ele ser assassinado. Eles querem justiça para ele, mas têm medo de se manifestar porque não têm proteção. Que tipo de proteção eles precisam? Perguntei. Proteção de testemunhas, imunidade legal, uma garantia de que seu depoimento não lhes custará o emprego. Laura fez uma pausa. A corrupção vai além da empresa de Esteban. Alberto estava investigando um padrão sistemático de suborno e violações de segurança envolvendo pessoas com poder real nesta cidade. Isso explicava por que a investigação policial havia avançado tão rapidamente. A Polícia Nacional não havia se deparado apenas com uma fraude local na construção civil. Ela havia descoberto uma rede de corrupção que ameaçava a segurança pública em larga escala. O telefone de Carmen vibrou com uma mensagem criptografada. Raul Fernandes acaba de enviar uma atualização de Madrid. Diego está desesperado. Ontem, ele sacou 50 mil euros em dinheiro e tem feito ligações para serviços bancários offshore. Risco de fuga. Diego estava se preparando para fugir, o que significava que precisávamos acelerar nosso cronograma antes que ele desaparecesse com o dinheiro que havia roubado. Tem mais uma coisa, continuou Carmen. Diego contratou um segundo investigador particular ontem. Alguém com a reputação de encontrar pessoas que não querem ser encontradas. A situação está piorando. Percebi que ele sabia que eu estava viva e que estava passando de tentar encobrir meu desaparecimento para me caçar ativamente. A expressão de Laura ficou sombria. Esteban anda perguntando sobre celulares não rastreáveis e identidades falsas. Eles não estão apenas planejando fugir. Estão planejando resolver as pendências antes de partir. A sala ficou em silêncio enquanto as implicações se aprofundavam. Eu não era mais apenas uma pessoa desaparecida. Eu era uma ameaça que precisava ser neutralizada. Eles haviam evoluído de planejar meu assassinato por dinheiro do seguro para planejar meu assassinato por sobrevivência. Precisamos de proteção policial, disse Carmen. Proteção de verdade, não apenas vigilância. E precisamos agir antes que eles ajam, acrescentei. Laura se levantou e foi até a janela, olhando para o horizonte de Bilbao. Tenho um contato no gabinete do procurador-geral. Alguém que trabalhou no caso de Alberto antes de ser encerrado. Ele nunca acreditou na teoria do acidente, mas não conseguiu provar o assassinato sem mais provas. Qual o seu nome? Procuradora-geral adjunta Helena Navarro. Ela é especialista em casos de corrupção pública e tem acompanhado a investigação policial com interesse. Se pudermos lhe dar tudo o que temos, devidamente documentado e obtido legalmente, ela poderá construir um caso que vá além de fraude financeira, incluindo assassinato e conspiração. Senti que as peças estavam se encaixando. Não estávamos mais apenas buscando vingança. Buscávamos justiça para Alberto Sanches e proteção para nós mesmos. A investigação policial nos deu a cobertura perfeita para apresentar nossas provas sem parecermos as principais fontes.
O que precisamos para fazer isso funcionar? Perguntei. Laura voltou à mesa e pegou um bloco de notas. Primeiro, precisamos garantir que todas as nossas provas estejam devidamente documentadas e autenticadas. Segundo, precisamos de proteção de testemunhas para todos os envolvidos. Terceiro, precisamos nos coordenar com a investigação policial para que nossas provas apoiem e não comprometam o caso deles. E quarto, acrescentou Carmen, precisamos agir rápido. Minhas fontes dizem que Diego está planejando algo para este fim de semana. Seja lá o que for, é grande o suficiente para que ele tenha trazido ajuda externa. Ajuda externa. Provavelmente criminosos profissionais. Diego passara de advogado a conspirador. E, finalmente, a alguém disposto a contratar assassinos. A escalada era assustadora, mas também reveladora. Ele estava tomando decisões que deixariam mais evidências e implicariam mais pessoas que poderiam eventualmente testemunhar contra ele. Entre em contato com sua amiga da promotoria, eu disse a Laura. Marque uma reunião para amanhã. Diga a ela que temos provas de 3 casos distintos de assassinato e uma investigação de corrupção. 3 casos de assassinato? Alberto Sanches, o assassinato que planejaram para mim, e o que quer que estejam planejando para este fim de semana. Olhei para as 2 mulheres, sentindo o peso do que estávamos prestes a desencadear. Não estamos apenas derrubando Diego e Esteban agora. Estamos derrubando todos que os ajudaram, todos que fizeram vista grossa e todos que se beneficiaram com a morte de Alberto. Laura deu um sorriso severo. Ótimo. Já passou da hora dessas pessoas aprenderem que algumas mulheres não desaparecem silenciosamente. Enquanto nos preparávamos para o que provavelmente seria nossa última reunião antes de apresentarmos nossas provas, senti algo que não sentia desde a noite em que ouvi que meu próprio assassinato estava sendo planejado. Esperança. Não éramos mais vítimas. Éramos justiça. A reunião com a procuradora-geral adjunta, Helena Navarro, ocorreu em uma sala de conferências segura no prédio do Ministério Público em Bilbao. Ela era mais jovem do que ele esperava. Talvez 35 anos, com olhar aguçado e discreto e uma reputação de construir casos impenetráveis contra a corrupção pública. Antes de começar, ele revisou os documentos preliminares que Laura havia fornecido. Preciso entender por que eles estão se manifestando agora e por que optaram por desaparecer em vez de contatar as autoridades imediatamente, disse ele. Eu havia preparado esta pergunta, sabendo que minha decisão de desaparecer exigiria uma explicação. Porque eu precisava reunir provas sem alertar os conspiradores. Se eu tivesse ido à polícia imediatamente, apenas com a gravação do plano de assassinato, eles poderiam ter alegado que a gravação foi tirada de contexto, que estavam brincando ou planejando um cenário fictício. Agora, temos 2 anos de crimes financeiros documentados, evidências de um assassinato anterior e provas de uma rede de corrupção sistemática operando sob jurisdição policial. Helena passou as 3 horas seguintes revisando nossas evidências com a intensidade de um cirurgião examinando radiografias. Ela fez perguntas incisivas sobre a cadeia de custódia, métodos de aquisição legal e testemunhas corroboradoras. Quando terminou, pude ver a emoção crescendo por trás de sua compostura profissional. Isso é extraordinário, disse ela finalmente. Vocês essencialmente conduziram uma investigação paralela que apoia e amplia o caso policial que estávamos construindo. Só as evidências de Alberto Sanches poderiam reabrir essa investigação como homicídio. O que eles precisam de nós? Perguntei. Declarações formais, acordos de proteção a testemunhas e coordenação com as operações policiais em andamento. Ele fez uma pausa, observando-me atentamente. Mas há algo mais. Acreditamos que seu marido e o irmão dele estejam planejando fugir do país neste fim de semana. Temos monitorado suas comunicações e atividades financeiras. Meu sangue gelou. Eles estão fugindo? Pior ainda. Com base nas comunicações interceptadas, acreditamos que eles planejam eliminar possíveis testemunhas antes de partirem. Isso inclui você, assim que o localizarem, e possivelmente Laura. Laura se inclinou para a frente. Que tipo de comunicação? Esteban contatou alguém que a polícia vinha rastreando. Um homem especializado em fazer pessoas desaparecerem permanentemente.
O acordo parece ter múltiplas finalidades. A sala ficou em silêncio enquanto as implicações se consolidavam. Diego e Esteban não planejavam apenas fugir. Planejavam assassinar qualquer um que testemunhasse contra eles. "Quanto tempo temos?" perguntou Carmen. "Comunicações interceptadas sugerem que eles se mudarão neste fim de semana. Hoje é quinta-feira, o que nos dá menos de 48 horas para coordenar uma resposta que proteja as testemunhas e, ao mesmo tempo, preserve a integridade de múltiplas investigações." Helena abriu o laptop e começou a digitar rapidamente. "Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vocês todos serão imediatamente colocados em prisão preventiva. Segundo, aceleraremos o processo policial e prenderemos os principais conspiradores antes que eles fujam ou machuquem alguém. Terceiro, usaremos suas provas para expandir as acusações e incluir conspiração para cometer assassinato e intimidação de testemunhas." "E o matador de aluguel que Esteban contatou?" perguntei. "Isso já está sendo resolvido. A pessoa que Esteban acha que contratou, na verdade, trabalha para a Polícia Nacional. Estamos conduzindo uma operação policial contratando assassinos de aluguel, e seu marido e seu cunhado simplesmente caíram nessa." Senti uma onda de satisfação. A paranoia e o desespero de Diego e Esteban os levaram direto para uma armadilha policial. A tentativa de resolver seus problemas com assassinatos forneceu às autoridades evidências irrefutáveis de uma conspiração para cometer assassinatos. "Só mais uma coisa", continuou Helena. "Gostaríamos que vocês entrassem em contato com Diego em circunstâncias controladas, com total vigilância e proteção. Se conseguirmos que ele confesse o plano de assassinato ou fale sobre o assassinato de Alberto Sanches em vídeo, será devastador no tribunal." A ideia me aterrorizava e me excitava em igual medida. Depois de semanas me escondendo, reunindo evidências e planejando nas sombras, eu finalmente confrontaria Diego diretamente. Mas desta vez eu estaria protegido, preparado e no controle. "Como isso funcionaria?" perguntei. "Combinamos com que Diego descobrisse sua localização por meios que não comprometessem a investigação. Ele vem confrontá-lo, achando que está em vantagem. Em vez disso, ele está em um ambiente controlado, onde cada palavra é gravada e policiais estão posicionados para intervir se necessário." Laura pegou minha mão e apertou. "Você não precisa fazer isso. Temos provas suficientes para condená-lo sem colocar você em risco." "Não", respondi, surpresa com a firmeza da minha voz. "Quero olhá-lo nos olhos quando ele perceber que está perdido. Quero que ele entenda que a mulher que ele planejou assassinar é quem o destruiu." Helena deu um sorriso severo. "Então vamos dar essa chance a ele. Mas faremos do meu jeito, com o meu povo, sob meu controle. Diego acha que está caçando você há semanas. É hora de mostrar a ele quem é o verdadeiro predador." Enquanto finalizávamos os detalhes da apresentação final de Diego, senti os últimos pedaços da minha transformação se encaixarem. A mulher assustada que havia fugido noite adentro havia desaparecido. O que restava era alguém que aprendera a caçar os caçadores. A encenação foi perfeita. Através de vazamentos cuidadosamente orquestrados, Diego soube que eu tinha sido visto em um café no centro de Madrid, aparentemente me preparando para voltar para casa. A Polícia Nacional providenciou para que ele ouvisse uma conversa que sugeria que eu estaria em nossa antiga casa naquela noite, sozinho e vulnerável. Esperei na sala de estar, o mesmo lugar onde ouvi pela primeira vez o plano de assassinato dela através do monitor do bebê. A ironia era intencional. Policiais estavam posicionados por toda a casa e vizinhança. Invisíveis, mas prontos. O policial Lopes falou baixinho no meu fone de ouvido, confirmando que todo o equipamento de gravação estava ativo e as unidades de backup estavam posicionadas. "Lembre-se", disse a voz calma de Lopes em meu ouvido. "Deixe-o falar. Dê-lhe oportunidades de se incriminar. Precisamos que ele admita a conspiração na gravação." A casa parecia diferente agora. Não era mais o santuário que eu um dia acreditara ser, mas um palco onde o ato final da destruição de Diego seria encenado. Posicionei-me na cadeira onde costumava ler, onde planejava jantares surpresa para ele, onde sonhava com os filhos que nunca teríamos.
Agora seria lá que eu descobriria que sua vítima perfeita havia se tornado sua inimiga perfeita. Às 20h47, ouvi a chave dele na fechadura. Meu coração batia forte, mas minha voz estava firme quando chamei. Olá, Diego. Ele apareceu na porta, e por um instante, nenhum de nós falou. Ele estava com uma aparência horrível. Olhos fundos, barba por fazer. 10 quilos mais magro do que quando eu desapareci. O estresse de administrar sua conspiração enquanto fingia ser um marido enlutado havia cobrado seu preço. Seu terno caro era grande demais para ele, e suas mãos tremiam levemente enquanto ele agarrava o batente da porta. Sofia, sua voz falhou por minha causa, e eu o observei lutando para processar o que estava vendo. Onde você estava? Eu estava ficando louco pensando que você estava... A gente estava procurando por todo lugar. A atuação foi impecável. O marido preocupado, tomado pelo alívio ao encontrar a esposa desaparecida. Se eu não soubesse a verdade, talvez tivesse acreditado. Mas eu podia ver o cálculo em seus olhos, a rápida avaliação daquela situação inesperada. Eu sei exatamente para onde você estava olhando. Eu disse calmamente, minha voz sem o calor que um dia transmitiu para ele. E eu sei por quê. Seu rosto empalideceu, a máscara de alívio desaparecendo ligeiramente. O que você quer dizer? Quer dizer, eu ouvi tudo, Diego. Naquela terça à noite, quando você achou que eu estava na yoga, ouvi você e o Esteban planejando meu acidente. Ouvi vocês discutindo minha apólice de seguro e como fazer meu assassinato parecer convincente. A transformação foi sutil, mas inconfundível. A persona do marido desesperado se dissipou e desapareceu, substituída por algo mais frio, mais calculista. Observei-o mudar de ideia mentalmente, passando do alívio para o controle de danos. Você não entende, disse ele finalmente, entrando na sala, mas mantendo distância. Não era para ser assim. Os problemas comerciais, as dívidas... Estávamos desesperados. Desesperado o suficiente para me matar? Mantive a voz calma e profissional, como se estivéssemos discutindo uma transação comercial e não a minha morte planejada. Desesperado o suficiente para considerar opções, respondeu ele com a voz endurecendo. Vi a máscara do marido dedicado desaparecer completamente. Você tem ideia de quão endividados estamos, de quão perto estamos de perder tudo? Nós? Levantei-me lentamente, deixando a palavra pairar entre nós. Quer dizer, quão perto você está de perder tudo o que roubou de mim? Seu riso era amargo, sem o charme que eu outrora achava atraente. Eu construí esta vida. Fiz os contatos que lhe renderam seus primeiros grandes contratos. Forneci a estrutura jurídica que tornou seu negócio possível. Você me deve tudo. E quando precisei de ajuda, você estava ocupada demais bancando a empresária de sucesso para perceber seu próprio marido se afogando. Então você decidiu me afogar. Você desapareceu sozinha. Ele disparou, começando a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. Talvez seja melhor assim. Talvez a gente ainda consiga resolver isso. Volte. Me ajude a resolver os problemas comerciais. E a gente pode esquecer que isso aconteceu. A audácia era de tirar o fôlego. Mesmo agora, diante das evidências de sua conspiração, ele tentava me manipular, me convencer de que minha tentativa de assassinato era, de alguma forma, uma solução comercial razoável. Como você se esqueceu de Alberto Sanches? O nome o atingiu como um golpe físico. Seu rosto ficou branco, e eu vi o momento em que ele percebeu o quanto sabia. Seu andar parou abruptamente, e seus olhos dispararam em direção às janelas, calculando rotas de fuga. Como você sabe... Ele não conseguiu terminar a pergunta. Não conseguiu se convencer a perguntar como ela descobrira seu assassinato anterior. Eu sei de tudo, Diego. A corrupção, a fraude, o assassinato. E agora todo mundo sabe também. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som de sua respiração ofegante. Eu podia vê-lo processando as implicações, entendendo que aquilo não era uma reconciliação, nem mesmo um confronto.
Era uma armadilha que vinha se formando há meses. Você esteve viva esse tempo todo, disse ele lentamente, as peças se encaixando. Você esteve nos observando, reunindo evidências. Aprendendo com os melhores, respondi. Você me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre paciência, planejamento e jogo a longo prazo. Como se convocados por minhas palavras, policiais da Polícia Nacional entraram na sala por várias entradas. Diego se virou, vendo suas rotas de fuga bloqueadas, finalmente compreendendo que havia caído em uma armadilha cuidadosamente orquestrada. Diego Ramírez, anunciou o policial Lopes, avançando com as algemas em punho. O senhor está preso por conspiração para cometer assassinato, fraude eletrônica e extorsão. A expressão no rosto de Diego quando as algemas se encaixaram no lugar foi tudo o que ele esperava. Choque, raiva e a percepção de que havia sido dominado pela mulher que planejava assassinar. O caçador havia se tornado a caça, e a caça finalmente havia terminado. As prisões ocorreram simultaneamente em toda Madrid, em uma operação coordenada que a Polícia Nacional vinha planejando há semanas. Enquanto Diego ouvia a leitura de seus direitos na nossa sala de estar, policiais prenderam Esteban em seu escritório de construção, encontrando-o destruindo documentos. Antônio Vargas foi preso em sua casa durante um jantar em família, com sua esposa e filhos assistindo em choque enquanto seu pai era levado algemado. A coordenação foi impecável. Ninguém teve tempo de avisar os outros, destruir provas ou fugir. Em 2 horas, 17 pessoas ligadas à rede de corrupção estavam sob custódia policial, desde inspetores de baixo escalão que falsificavam relatórios de segurança até vereadores que agilizavam contratos fraudulentos. Passei aquela primeira noite em uma casa segura, assistindo à cobertura jornalística com uma mistura surreal de satisfação e descrença. Rede Federal de Corrupção descoberta, diziam as manchetes. Reaparecimento de mulher desaparecida expõe plano de assassinato. Meu rosto estava em todos os canais de notícias, mas agora como sobrevivente e testemunha, não como vítima. A agente Lopes se juntou a mim para o briefing, com evidente satisfação ao rever as prisões da noite. Esteban cedeu imediatamente, relatou ela. Ele começou a confessar antes mesmo de terminarmos de ler seus direitos. Ele está tão apavorado com as acusações de conspiração para assassinato que está tentando trocar informações por qualquer tipo de acordo. Que tipo de informação? Tudo. Registros bancários, cronogramas de suborno, falhas de segurança, até mesmo o local onde despejaram as provas do carro de Alberto Sanches. Lopes fez uma pausa. Ele também confirmou detalhes sobre o acordo com o assassino de aluguel. Aparentemente, Diego planejava eliminar você e Laura neste fim de semana. A extensão do desespero deles era impressionante. Eles estavam tão perto da exposição total que planejaram cometer vários assassinatos em vez de enfrentar as consequências de seus crimes. E Diego? Ele alega inocência e exige um advogado. Está tentando alegar que Esteban o manipulou, que não tinha conhecimento de nenhum plano de assassinato. Lopes balançou a cabeça. Não vai funcionar. Temos uma gravação dele tramando a sua morte. E a confissão de Esteban preenche todos os detalhes. As evidências que compilamos ao longo de semanas de planejamento cuidadoso sobrecarregaram o sistema judiciário da melhor maneira possível. Os promotores encontraram tantas evidências documentadas que negociar acordos de confissão de culpa se tornou impossível. A conspiração era extensa demais, os crimes muito graves e as evidências muito abrangentes para qualquer acordo além da cooperação, em troca de penas de prisão perpétua, em vez de penas de morte. Em poucas horas, a investigação explodiu nos noticiários locais e nacionais. O esquema de corrupção tinha ramificações que atingiam o governo municipal, agências contratantes estaduais e projetos rodoviários federais. A fraude totalizou, estimada em mais de 50 milhões de dólares, com falhas de segurança que colocaram milhares de vidas em risco. Assisti à primeira coletiva de imprensa do esconderijo, sentindo-me surreal enquanto a procuradora-geral adjunta Helena Navarro detalhava as acusações. Esta investigação revelou um padrão sistemático de corrupção, fraude e violência, que ameaçava a segurança pública em diversas jurisdições.
Temos evidências de contratos fraudulentos que totalizam mais de ouro 50 milhões, violações de segurança que colocaram cidadãos em perigo, e uma conspiração que incluiu o assassinato de um inspetor municipal e o assassinato planejado de várias testemunhas. A viúva de Alberto Sanches compareceu à coletiva de imprensa, acompanhada de seus advogados e representantes da recém-formada Organização de Direitos da Família. Ela havia entrado com uma ação por homicídio culposo contra todos os envolvidos na conspiração, munida das provas que Laura e eu apresentamos. Meu marido morreu porque estava tentando proteger as pessoas, disse Maria em meio às lágrimas, com a voz mais alta à medida que continuava. Esses homens o mataram para proteger seus lucros. Eles transformaram a indústria da construção civil da nossa cidade em um empreendimento criminoso que coloca crianças em risco todos os dias. Hoje, finalmente temos justiça para ele, e eu garantirei que ninguém mais sofra por causa da ganância deles. A coletiva de imprensa terminou com Helena prometendo mais prisões e uma investigação em andamento que se expandiria para outras cidades. Ao desligar a televisão, senti uma calma que não sentia há semanas. Diego e Esteban estavam presos, enfrentando acusações que garantiriam que nunca mais veriam a liberdade. Antônio Vargas e os outros conspiradores estavam presos de forma semelhante, com suas teias de corrupção desmanteladas pelas evidências que Laura, Carmen e eu havíamos reunido. Na manhã seguinte, encontrei Laura e Carmen no mesmo café de Bilbao, onde minha transformação havia começado. A atmosfera era diferente agora. A tensão havia desaparecido, substituída por uma sensação de vitória compartilhada. Laura pediu uma garrafa de vinho tinto, um raro momento de celebração. Por nós, disse ela, erguendo o copo. Por sobrevivermos, por lutarmos e por garantirmos que eles paguem. Brindamos, e pela primeira vez em semanas, me permiti sorrir de verdade. O que vem agora? Perguntou Carmen, com a voz carregada de curiosidade. Para mim, disse Laura, é hora de seguir em frente. Vivi na sombra de Esteban por muito tempo. Quero usar esta vitória para construir algo novo. Talvez uma instituição de caridade para famílias afetadas pela corrupção. Algo que homenageie Alberto Sanches. Carmen assentiu. Estou pensando em expandir meus negócios. Há muitas mulheres como nós que precisam de ajuda para descobrir a verdade. Talvez seja hora de treinar uma equipe, construir algo maior. Olhei pela janela para as ruas de Bilbao, onde a vida continuava como se nada tivesse mudado. Mas para mim, tudo havia mudado. Vou reconstruir, disse finalmente. Meu negócio, minha reputação, minha vida. Mas desta vez, farei do meu jeito, sem ninguém me manipulando nas sombras. Voltei para Madrid sob proteção policial, trabalhando com Carlos para retomar o controle dos meus bens e dissolver qualquer ligação com as empresas fraudulentas de Diego e Esteban. A imprensa me apelidou de A Viúva que Retornou, título que aceitei com uma mistura de ironia e orgulho. Eu havia sido uma vítima, sim, mas também uma sobrevivente, e agora uma vitoriosa. Os julgamentos foram rápidos e devastadores. Diego e Esteban foram condenados por conspiração para cometer assassinato, fraude e extorsão. Esteban, numa tentativa desesperada de reduzir sua pena, forneceu detalhes que implicavam outros conspiradores, mas isso não foi suficiente para salvá-lo da prisão perpétua. Diego, sempre advogado, tentou se defender, mas a gravação do nosso confronto final, combinada com a montanha de provas financeiras e as confissões de Antônio Vargas, o enterraram. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, com o rosto uma máscara de derrota, enquanto era escoltado para fora do tribunal. A morte de Alberto Sanches foi oficialmente reclassificada como homicídio, e a viúva de Alberto recebeu uma indenização multimilionária dos bens apreendidos dos conspiradores. Laura e eu comparecemos ao memorial organizado por Maria, um momento de encerramento para todos nós. Enquanto depositávamos flores na placa com o nome de Alberto, Maria segurou minha mão. Obrigada, sussurrou, por fazer justiça a ele. 6 meses depois, eu estava no terreno do meu próximo projeto imobiliário, um centro comunitário em Valecas, projetado para substituir uma das escolas comprometidas pela fraude de Esteban.
O projeto foi financiado em parte por ativos recuperados da investigação, um símbolo de reconstrução não só para mim, mas para a comunidade que havia sofrido devido à ganância de alguns. Laura se juntou a mim naquele dia, agora liderando uma fundação que defende regulamentos de construção mais rigorosos e apoio a vítimas de corrupção. Carmen, fiel à sua palavra, havia expandido sua agência de investigação, concentrando-se em casos de mulheres presas em teias de mentira e traição. Mantivemos contato, unidas por uma irmandade forjada na adversidade. Ao olhar para os planos do centro comunitário, senti o peso da minha antiga vida se dissipar completamente. Diego e Esteban tentaram me destruir, mas em vez disso, me deram a oportunidade de me tornar alguém mais forte, alguém que entendia o verdadeiro custo da confiança e o poder da resiliência. Sofia Ramírez, a esposa confiante, morrera naquela noite na sala de estar. Mas Sofia Lopes, a mulher que emergiu das cinzas, estava apenas começando. E desta vez, ninguém escreveria a minha história, exceto eu.